Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho falar de um livro que me tocou imensamente, um livro sensível, poético e de um tema que eu não tinha visto ainda publicado em outras obras, tá? Aquele tempo pra gente pegar o nosso cafezinho e logo depois da vinheta a gente fala mais sobre ele. Cafezinho em mãos e vamos lá. Hoje eu quero falar de um livro assim que me tocou imensamente e que eu vou panfletar direto esse livro, tá? Para quem tiver oportunidade. Eu ouvi em audiobook na Audible, certo? Com a assinatura da Audible, que ele está disponível dentro da assinatura. Vou deixar o link embaixo aqui, né? Você sabe que eu sempre linko tudo que eu falo aqui, eu deixo linkado embaixo, né? Para quem de repente tiver interesse em fazer assinatura, ou enfim. Mas eu, apesar de ter ouvido em audiobook, é um livro que me interessa muito ter em mãos, comprar para ter em mãos, porque ele tem muitas coisas importantes aí para serem marcadas e porque o livro merece estar na estante. Merece ser um livro distante, né? Da gente retomar de vez em quando, dar uma... Enfim, sobre o que eu tô falando, que livro é esse? Vou deixar aqui para vocês, né, também, deixo sempre para vocês aqui, né, porque como eu não tenho ele em mãos, fica aqui a capinha e a autora. Estou falando do livro Se Adaptar, tá? Literatura francesa, da autora Clara Dupont-Moreau, acho que é assim. Ele foi publicado pela editora Dublinense em 2022 aqui no Brasil e foi lançado na França em 2021. Ele tem a tradução de Diego Grando e recebeu alguns prêmios em 2021 lá na França. Ele recebeu alguns prêmios, tá? São 144 páginas, é um livro pequeno, certo? Literatura francesa, como eu já falei, e tem uns pontos muito interessantes nesse livro. Mas, a princípio, o que eu quero contar para vocês? O que fala esse livro? Esse livro conta a história de uma família, do funcionamento de uma família, onde um dos filhos é PCD. Essa criança nasceu sem andar, sem falar e sem enxergar. Só possui audição, tá? E o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte vai nos falar sobre o irmão mais velho e a relação que ele tem com este irmão, tá? A segunda parte nos traz a irmã do meio e a relação com, né, como é que ela se adaptou, né, ou se adaptar, o próprio nome diz, como cada um se adaptou, né, com o irmão PCD. A terceira parte é um irmão que vai nascer após, né, os outros já adultos, mas eu vou chegar lá, vamos com calma. O que é interessante nesse livro é que quem narra o livro, tá, é uma pedra num vilarejo onde eles moram lá na França. Essa pedra, a gente considera um narrador, apesar de não ser humano, um narrador onisciente, aquele narrador que sabe, que eu fiz algumas anotações aqui, aquele narrador que tem acesso aos pensamentos mais íntimos, né, e as motivações de cada personagem, certo? Esses elementos da natureza dentro desse livro são as vozes que contam a história pra gente, tá? Isso é muito interessante, né? Ela diferenciou isso e a gente percebe esses elementos da natureza, eu ouvindo, assim, eles estão muito presentes ali, tá? Tu consegue perceber isso.
ok? A narrativa é muito poética e esse foco narrativo da natureza é um ponto muito importante, tá? Que esse narrador, esse narrador, que é a pedra onisciente, ele pode ter, ele pode ver o passado, o presente e o futuro. Então, ele pode nos narrar esses 3 tempos aí da história, certo? Como essas pedras, elas estão ali no vilarejo onde eles moram, né? Fazem parte ali do local onde eles vivem e estão, né? Ela pode observar, né? Todos os acontecimentos e sentir os sentimentos da família. Então, ela pode nos passar tudo de uma forma muito intensa, certo? É um olhar muito sensível e muito poético, tá? Que é escrito esse livro, né? Pelo olhar dessa pedra, tá? Mas não se atenham ao fato de ser uma pedra narrando, porque a princípio eu assisti alguns vídeos a respeito do livro, e aí se tu pega e vê, uma pedra narrando, tu já acha coisa meio estranha, mas não tem nada de estranho, gente. Isso aí é só um diferencial que a escritora colocou ali, tá? Que não muda nada, não fica esquisito, não é nada, não se preocupem. Leiam, porque é fantástico, tá? Então, assim, eu falo porque eu disse pra vocês, eu se visse um vídeo antes de ler o livro, como eu assisti alguns vídeos que a pessoa falava, o narrador era uma pedra, eu já disse, mas que estranho, narrador pedra, sabe? Já não sei se daria uma chance pro livro. Então, assim, já digo, não se preocupem com o fato do narrador ser uma pedra, tá? O narrador é só, aliás, a história está sendo narrada por ele, por essa pedra, mas não tem nada demais isso, tá? Não influencia na história, assim, influencia no fato de nos trazer mais elementos, né? De nos fazer sentir mais perto dessa situação, de conhecer mais a fundo. É isso que faz essa pedra nos traz, tá? Então, assim, ó, a história, como eu disse pra você, é dividida em 3 partes. Vamos começar pela primeira parte, tá? Que é a do irmão mais velho. Vou ler uma frase sobre o irmão mais velho que traz o texto, tá? Para vocês terem uma ideia. E aí depois eu falo um pouquinho mais. O mais velho ficava cantarolando para ele, pois logo entendera que a audição, o único sentido que funcionava, era uma ferramenta extraordinária. O menino não conseguia enxergar, nem agarrar, nem falar, mas conseguia ouvir. Por aqui a gente já pode ver que a relação do irmão mais velho, o irmão mais velho, ele abraçou aquele irmão, assim, a gente é tão lindo de ver, tão lindo é maravilhoso, assim, tu ler essa relação desse irmão mais velho com ele, né, quando o irmão soube, assim, porque tem todo o processo, desde que eles souberam que esta criança era uma criança PCD, né, quais as limitações dessa criança e o quanto eles conseguiram, o quanto esse irmão abraçou, né, e o quanto esse irmão amou e protegeu esse irmão, sabe? E é lindo, 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 lindo. Bom, enfim, esse é o irmão mais velho, tá? Segundo momento, a irmã do meio. A irmã do meio é a seguinte frase que eu trago para vocês. Se a do meio quisesse resumir a situação, o menino havia tomado a alegria dos seus pais, transformado sua infância e confiscado seu irmão mais velho. Essa é a irmã do meio. A irmã do meio enxergou aquilo com revolta. Ela ficou revoltada com aquela situação. Ela achou que esse filho veio para, como ela mesmo diz ali, tirar, como mostra aqui, tirar a alegria dos pais, sabe? Que o irmão mais velho, que ele tinha roubado o irmão mais velho, porque o irmão mais velho
A atenção dele se voltou total para esse outro irmão, né? Ela tem sentimentos muito conflituosos, né? Que é aquela coisa, ela ama o irmão, mas ela sente que ela tá sendo deixada de lado por causa do irmão, né? E ela tem vergonha do irmão, ela sente vergonha de chamar colegas para casa, né? De dizer que tem aquele irmão, né? E por mais que a gente perceba que os pais fizeram um trabalho muito lindo, assim, muito, sabe, bonito ela se revoltou, ela ficou revoltada. E aí entra a avó no meio dessa história, né? Que é outro ponto bem importante, é essa avó, né? Que essa avó conseguiu dar um suporte para essa menina, certo? E os pais foram assim, os pais, eles deram suporte para os 3 filhos de forma, assim, fantástica, assim, sabe? São muitos detalhes, tá? Nesse livro, importantes, né? Que é a questão de levarem as crianças ao psicólogo, né? Do jeito que os pais lidaram com a situação, na situação dos próprios pais, essa avó que vai aparecer, que eu não posso entrar muito em detalhe, mas leiam, gente, por favor. Olha, eu vou fazer uma bandeirinha para panfletar esse livro, porque é fantástico demais, tá? Então, mais ou menos, acho que vocês entenderam a situação dessa irmã do meio, né? A terceira parte acontece que nasce um outro irmão, né? Eles já são adultos, tá? Cada um já levou o seu rumo. E o irmão PCD hoje vive apenas na fotografia, porque ele já havia deixado a família, né? Já havia partido, né? E essa terceira parte acontece muitos anos depois, né? Então. E esse garoto que não conheceu o irmão pessoalmente, né? Ele vê a sombra desse irmão, né? Que ficou em cada um dos outros na família. Ele conhece, porque ela fala no livro sobre a fotografia do irmão nas almofadas que tem nela. E ele conhece a partir de imagens e de relatos esse irmão, né? Esse irmão mais novo que chega. Mas ele consegue perceber o quanto cada um foi tocado, né? Quanto a vida de cada um foi tocada pela convivência com esse irmão. Como eu disse agora, todos eles já adultos. A frase que eu trago desta terceira parte, desse irmão que veio depois, é a seguinte: porque antes dele tinha havido sofrimento, e depois dele não haveria nada. Ele se mantinha num entremeio. Era ao mesmo tempo um recomeço e uma continuidade, uma fratura e uma promessa. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? Leiam esse livro, tá? O livro é maravilhoso, o livro é sensível, é poético, como eu já falei anteriormente, né? E nos traz, né, aquilo que eu sempre gosto de dizer para vocês. A gente, nessa correria da vida da gente, a gente tá sempre correndo com as questões nossas, com os problemas nossos, com as doenças nossas, com os traumas nossos, com o trabalho, com as contas para pagar, com os nossos problemas, né? Sem olhar que ali do lado existe pessoa, um outro ser humano com outros problemas que sofrem tanto quanto, né, ou mais. Então, assim, eu gosto sempre de ler. Eu sei que às vezes eu trago livros bastante impactantes para vocês, mas eu acho de extrema importância, porque quando a gente deixa, tá, de sentir, né, e de se colocar no lugar do outro, a gente perde a humanidade. Eu tenho isso pra mim, Patrícia, tá? Estou falando por mim.
Eu acredito que a gente perde a humanidade quando a gente deixa de se colocar no lugar do outro, né? E procurar de alguma forma entender, né, as vivências. A vida não é uma competição de quem sofre mais, quem sofre menos, quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é melhor, quem é pior. Não, a vida não é isso, gente, sabe? A vida é a gente tentar fazer o melhor da gente, tentar, se puder, fazer pelo outro, né? Se tu faça, sabe, de alguma forma, se tu puder alcançar de alguma forma, tocar um pouco a vida do outro com algo bom, né? Com auxílio, com. E auxílio, quando eu digo, gente, abraço é auxílio, palavra é auxílio, ouvir é auxílio. Carinho é auxílio, né? A gente não tá falando somente de questões, né? Obviamente que as pessoas necessitam, né? Viver, a gente necessita, né? Tem gente que necessita da nossa caridade, né? Mas o auxílio vai além. É importante que a gente se coloque no lugar do outro. Quando a gente lê um livro assim, obviamente é um livro escrito de uma forma poética, né? É um livro escrito com uma sensibilidade diferenciada, né? Porque a gente sabe o quão difícil, não sabe, imagina, né? Como humano, a gente consegue imaginar o quão difícil seja uma situação como essa, né? Então, assim, esse livro nos traz um pouco, bem pouquinho, sabe? Para que a gente sinta, sabe? Como é vivenciar isso, como é vivenciar, né? Eu acredito, né, que a literatura nos humaniza, se não for para humanizar, então. Né? Então eu acho importante que a gente, quando pega um livro como esse, a gente consiga se tornar um pouquinho mais humanos, né? E entender que existem outras vivências, como eu já falei em outros vídeos, e que é importante que a gente consiga, antes de apontar dedo, criticar o que é, né, o que a maioria das pessoas já saem fazendo, antes de tudo isso, sabe? Se coloquem no lugar do outro, pelo menos tentem um pouquinho, né? E é isso, gente. Essa é um pouquinho da minha opinião pessoal sobre a vida, até já saindo um pouco, né? Mas ainda dentro do contexto do livro, mas saindo um pouco dessa questão, né? E eu acho que esse livro nos traz muita humanidade, né? Nos vai fazer ter um olhar um pouco mais humano diante de uma situação como essa deste livro. Para terminar, eu tenho mais um trechinho aqui que eu anotei do livro, que eu vou ler para vocês, que eu achei bastante importante, até para quem tem crianças, né, em casa e enfim. Vamos ao trecho. Se uma criança não está bem, é preciso sempre ficar de olho nas outras. Depois acrescentava para si mesma, porque os saudáveis não fazem barulho. Elas se adaptam às arestas que a vida oferece. Se moldam às dores sem reclamar de nada. Essas vão ser as guardiões do farol, apesar de odiarem as ondas. Mas pouco importa, recusar seria descabido. Um senso de dever as guia. Elas vão estar sempre ali, vigias nas noites escuras. Vão se virar para não sentir frio nem medo. Acontece que não ter frio nem medo não é normal. É preciso ir até elas. Eu achei assim incrível. Vamos olhar para as crianças, tá? Vá até ela, converse com, sabe? É preciso que a gente consiga entender que muitas vezes a gente bota o foco, quem tem mais de um filho principalmente, né? A gente acaba focando muito e deixando sem perceber, tá?
os outros meio, por mais que tu esteja fazendo pelos outros também, né? E isso faz parte, gente, mas é importante que a gente olhe para as nossas crianças, que a gente ouça mais as nossas crianças, que a gente participe mais nessa vida corrida, né? Que também a necessidade faz, né? As mães trabalharem, pais trabalhando, é uma vida tão corrida, tão louca que a gente tá levando, né? E a gente acaba muitas vezes não tendo nem tempo assim para parar e olhar para as nossas crianças, né? Mas vamos tirar um tempinho, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa para resolver uma outra. Então, às vezes é sobre isso, sabe? Sobre olhar um pouco mais para os nossos filhos, né? Aqui nós temos dois pontos muito importantes, na verdade, eu venho trago aqui para vocês a questão de uma vivência diferente, né? Dos irmãos com aquele irmão, né? E da relação dessa família, né? Com essa criança. E do quanto a gente necessita olhar para as nossas crianças. Mas leia um livro que talvez eu esteja falando assim, divagando, porque eu sou muito... Meu falecido pai que costuma ir lá, vem ela devagar. Porque eu fico divagando, né? Lá vem ela filosofar e dizer... leiam, me tragam suas opiniões, eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem conversar sobre esse livro comigo, porque eu acho extremamente importante essa leitura, tá? Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.